Bom, pessoal, voltamos aí com a luz da palavra. Nós tivemos a interrupção da internet. Não sei se foi queda da internet, começou a chover muito forte. Não sei se alguma coisa relacionada a isso, mas enfim, já estamos de volta. Então, só finalizando aí, quando o pessoal vai conectando novamente, na rádio nós permanecemos aí, só caiu. Na rádio só deu um cortezinho rápido aí voltou, mas no Facebook nós tivemos que entrar novamente. O que acontece, pessoal? Sexta-feira, então, nós temos palavra do dia às 8h30 da manhã com a bispa, às 8 horas comigo como hoje, mais tarde um pouquinho, acabou da palavra, toma um banho, come alguma coisa, descansa um pouquinho, às 21 horas nós temos o Gospel Night com o bispão. O bispo Fábio está trazendo uma palavra, toda semana ele traz uma palavra, depois ora com vocês, então uma grande bênção. Você tem a oportunidade ou pela rádio ou até mesmo pelo Facebook. O que é importante lembrar? Esse programa é a única programação do Hebron que não fica salvo no YouTube. No YouTube nem no Facebook por conta dos direitos autorais. Como a gente tem colocado os louvores, o Facebook bloqueia por conta dos direitos autorais. Então, para a gente não ficar bloqueado, se for publicado, acabou, a gente exclui o vídeo. Então, se você quiser participar, quem está, o único jeito é entrando ao vivo às 21 horas. Então, das 21 até as 22h30, no mais tardar, está terminando. Amém? Convite feito aí. Eu espero vocês aí hoje. Tenho certeza que vai ser uma noite de louvor, de adoração extraordinária. E mais tarde, em nome de Jesus, a chuva tem que cessar. Nós estaremos no monte, né? Então, quem está no propósito com a gente e quiser ir ao monte, nós estaremos indo ao monte às 0 hora, né? A semana passada a gente chegou lá muito próximo da meia-noite, deve ser da mesma forma. Que eu queria lembrar vocês, pessoal. Domingo agora começa relógio de oração à meia-noite. Mas na 0 hora de sábado para domingo, começa o jejum. Então, quem vai participar do relógio de oração, fica atento, para você não perder. O jejum serão 52 dias, não vai ser um jejum único, a bispa já anunciou. Começa domingo já, 0 hora de domingo, você já começa no seu domingo, mas sem poder comer pão. Serão provavelmente 7 dias, depois vai trocando, ou 10, enfim. Aí o Senhor vai dando a direção e vai trocar o jejum. Então não vai ser os 52 dias de pão, mas tem que ficar atento para você não perder. De repente, por causa de um dia aí, você perdeu aí o jejum de 52 dias. Por quê? Não dá para, às vezes, nos meses passados, a pessoa fala, mas eu perdi um dia, eu comi um pão, não sei o quê. Fica mais um dia. Só que, poxa, é virada do ano. Então nós temos que ter essa reverência na palavra, esse cuidado. Por quê? Vai terminar no dia 31 de dezembro. Deixar para o dia seguinte já é janeiro, já é 2020. Então, nós vamos receber a palavra que vai reger o nosso ano no final do ano. Então, esses 52 dias, além de ser a reconstrução em todas as áreas da nossa vida, a restituição em todas as áreas, nós estamos nos preparando, nos limpando, nos purificando para o ano de 2020. Então, fica atento aí para você começar o jejum no domingo já de manhã e o relógio de oração na virada de domingo para segunda. Amém? Fica atento aí no sábado, já chama, eu quero participar do tal horário, quero participar das 6 da manhã, da meia-noite, do meio-dia, das 18, enfim. Vai falando do horário que você vai participar. Ok, pessoal? Glória a Deus, recados dados aí. Não se esqueça, então, do relógio de oração, que é o principal propósito, eu entendo que é o principal propósito da Hebron, é o relógio de oração. É onde a Hebron avançou, né, cresceu, e onde as pessoas cresceram pelo fato da experiência que o povo teve com o relógio de oração. Então, não deixe você de participar do relógio de oração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Abra já sua Bíblia aí no capítulo 8 de 1 Samuel, que é onde nós paramos aí. Nós paramos no capítulo 7, vamos iniciar o capítulo 8. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos aí, curva a cabeça, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor te preparou. Quero te pedir nesta noite, Senhor, nos visita poderosamente, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, nos limpa, nos purifica de todo pecado. Possamos entrar na tua presença, Pai, limpos de mão, puros de coração, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Pai, nesta noite todo o cansaço dessa semana de trabalho, sonolência, Senhor, apostasia, incredulidade. Tira a comichão dos nossos ouvidos, para que possamos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra nesta noite, Senhor. Nos visita poderosamente, abre o nosso entendimento, Senhor, para receber essa palavra, que ela venha frutificar dentro de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também nesta noite, Senhor, usa a minha vida, minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, na minha vida, na vida dos teus servos, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal?
Glória a Deus. Bom, anteriormente estava aparecendo para mim quem entrou aí, agora não aparece, mas enfim. Boa noite a todos, pessoal da rádio, pessoal do Facebook, boa noite a todos. Eu tinha dado uma olhada de relance, o Maurício, meu parceiro, estava aí, e o restante eu não consegui ver os nomes, mas sejam todos muito bem-vindos, amém? Glória a Deus. Bom, vamos voltar um pouquinho no capítulo aí, no programa passado. O que nós vimos no programa passado praticamente? Nós vimos aí o povo de Deus tendo derrota para o povo filisteu, né? Eles tiveram uma derrota, logo na sequência que aconteceu, trouxeram a arca, eles estavam tendo a arca da aliança como um amuleto, né? E os filisteus, quando souberam que a arca estava lá, estava no meio do povo de Israel, lembraram também, olha só, inimigo, hein? Os filisteus lembraram do quê? Lembraram que a arca da aliança é tudo que o Senhor tinha feito com eles lá na saída do deserto, lá no Egito ainda, né? Lembrou de tudo isso, eles ficaram com medo dessa situação da arca, mas ainda assim, o que eles fizeram? Eles se levantaram, se prontificaram e falaram, com todo medo ainda, com tudo isso, foram mais corajosos que o povo de Israel, porque o que eles fizeram? Foram lá e pegaram a arca. E quando trouxeram a arca por meio deles, começou a ter vários problemas, começou o povo morrer de tumores, né? O que não morria estava muito forte, os tumores começaram a ter grandes dificuldades. Aí acontece, manda para outro lugar, manda para outro lugar. Conforme ia passando na cidade, cada cidade que passava, ia gerando morte. Até que o cara falou, por que você está mandando para minha cidade? Manda para, devolve a arca, porque, vai passar aqui, vai morrer gente daqui também, coisa e tal. E eles tinham um detalhe, eles colocaram lá, junto dos deuses deles, que era o rei, o deus Dagon deles, né? Eles colocaram lá como troféu. E na sequência que eles colocaram como troféu, o que aconteceu? Um dia caiu, aí eles foram lá levantar, caíram prostrado diante da arca, diante da presença do Senhor. Caiu prostrado, eles foram lá levantar, no dia seguinte caiu, já quebrou os braços, coisa e tal. E aí eles entenderam o que estava acontecendo e começaram a transitar a arca aí tentando resolver a situação. Só que nisso que eles iam tentando resolver, ia trazendo mais problemas cada vez mais para eles. Então, a gente viu no finalzinho do programa de quarta-feira o que acontece. Eles começam a mandar a arca, foram lá, chamaram os príncipes, o que nós vamos fazer? Vamos mandar com presente, eles mandaram com presentes, mas segundo a cultura deles, né? Pegaram, fizeram estátua, fizeram rato, estátua de ouro, fizeram algumas coisas de ouro, de tumores, né? Como se fosse um tumor, só que em ouro, e começaram a mandar tudo isso para lá. E aí o que acontece? A arca foi andando até que chegou na casa de Abinadab. E eu relatei para vocês, na quarta-feira, que a arca ficou na casa de Abinadab aproximadamente 20 anos. E a gente vai ver ao longo da história aí, que ficou na casa de Abinadab e virou um móvel qualquer, tanto que não fez praticamente nada na casa de Abinadab. Por quê? Às vezes a presença de, a gente fala, às vezes também está falando assim, olha, a presença de Deus está entrando na tua casa. E para muitos, olha, faz diferença nenhuma, mas para aquele que recebe realmente a presença de Deus, né, através, simbolicamente, da arca, ou até mesmo a mezuzá, que muita gente coloca na porta da casa da gente, aquilo é um ato profético, estou dizendo que ali, né, o Espírito da Morte não vai entrar naquela casa como foi feito lá no Egito, quando passaram sangue os batentes. Então, a gente vê lá em Deuteronômio 6, falando sobre a mezuzá. Então, coloca-se a mezuzá lá, simbolizando exatamente isso, um ato profético. Mas eu preciso entender, então, pera um pouquinho. Se eu for clamar, chegou, estou vendo que está contando o espírito de morte, opa, a morte aqui na minha casa não entra, aqui, está aqui, ó, tá simbolizado. Eu tenho a presença de Deus nessa casa, aqui nessa casa, a morte não passa, o anjo da morte não passa. Então, tudo isso a gente tem que clamar diante do Senhor. E aí a arca fica na casa de Abinadab e não acontece nada. Para Abinadab era um móvel qualquer, e ele, tanto que não se relata que fez nada. E nós vamos ver, já lá em 2 Samuel, nós vamos ver que a arca fica na casa de Obed-Edom e faz toda a diferença. Então, por que eu estou relatando isso? Porque a gente vai ver a diferença daqui de Abinadab, que tem em 1 Samuel, a situação da arca ficar 20 anos na casa dele, e nós vamos ver lá na frente que a arca fica na casa de Obed-Edom e em 3 meses faz uma revolução. A diferença está aí. Amém? Capítulo 8, vamos lá. Os israelitas pedem um rei. Agora começa um novo posicionamento. Até agora, nós vimos de Juízes, nós vimos todo esse tempo que o povo eles estavam no sistema teocrático, né? Ou seja, o governo era de Deus, era a teocracia, o governo de Deus, agora vão passar para monarquia, onde eles começam a pedir um rei. Acharam, entenderam que as outras cidades, os outros povos tinham reis, eles queriam ter um rei também, e eles vão começar a pedir um rei aqui.
Então vamos ver o que eles falam aí. Vamos ver do versículo 1 até o 7. Capítulo 8, do 1 ao 7. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, que foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes inclinaram a avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Aqui os filhos de Samuel, logicamente bem diferentes dos filhos de Eli, de Ofni e Finés, que lá o grau era muito grande aqui, mas também se deixava corromper pela avareza. Vamos ver. Então os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, que era onde morava Samuel. E lhe disseram: Vedes, já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como em todas as outras nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Atente à voz do povo em tudo quanto te dizes, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Então, aqui o que acontece? Aqui, Samuel já era de avançada idade aqui. Está dizendo que ele já tinha uma certa idade. Os filhos dele não poderiam reinar sobre o povo, está deixando claro aqui, falando que eles tinham se contaminado com a avareza, então pediram para Samuel aqui, olha, independente de você ser velho ou novo, nós somos o seguinte, nós queremos um rei. Para quê? Para que passe a governar por a gente. Eu não sei quantos dias mais você vai viver, pode ser que você viva mais 50 anos, mas enfim, nós temos um problema aqui. Porque se você morrer, quem que vai nos ajudar? Quem que vai governar sobre a gente aqui? Não tem ninguém. Os filhos estão completamente corrompidos aí pela avareza. Então, eles pedem a instituição de um rei aí. Amém? Infelizmente, os filhos deles se corromperam com a riqueza e os valores espirituais, por apego, trocou os valores espirituais por uns apegos a valores carnais. Isso é comum nos dias de hoje? Nada diferente. As pessoas trocam qualquer valor espiritual, na grande maioria, não dá para generalizar, né? Mas na sua grande maioria troca os valores espirituais por valores carnais assim, num piscar de olho, muito rápido, né? Tendo um Deus, pediram um rei humano. Para quem tem Deus no momento da tua vida pedir um rei humano é bobagem, né? A instituição da monarquia envolvia a separação da liderança civil e religiosa. Então, ela não era mais uma só. Tinha a parte civil e a parte religiosa. Ou seja, a parte religiosa continuava sendo Deus, né? Teoricamente, no entendimento deles. Mas a parte civil passava a ter um rei agora que ia governar. Se esse rei obedecesse ao seu senhor, lindo e maravilhoso. Caso contrário, né? Isso significava que Israel, desse momento em diante, começaria a ter uma história política independente de sua história religiosa. Então, a partir de agora, você tem um rei, a história política segue um rumo completamente diferente da religiosa, onde os profetas continuariam, né, buscando ao Senhor, dirigindo, como Samuel dirigiu Saul, enquanto pôde, enquanto obedeceu, né? Enfim, então, muda muita coisa aí. Eles queriam ser como os outros povos, acreditavam que isso faria diferença, você vê. Não era só o fato de ter outros, achavam que se eles fizessem, isso faria diferença deles, tornaria eles iguais ou até mesmo melhores, acreditavam eles, né? Mas com isso estavam rejeitando a direção e a autoridade espiritual fiel a Deus, né? Porque até então era Deus que dava toda a instrução para eles, e buscando seus próprios métodos e direções. E a gente sabe que quando a gente busca os nossos métodos, as nossas direções, nós pegamos um caminho muitas vezes difícil, né? Uma coisa é ter a direção de Deus. E Davi vai mostrar muito isso lá na frente, né? Ele vai sair para qualquer situação e já tinha entendido. Ele perguntava para o Senhor: vou, não vou, vou ter vitória, não vou ter vitória? Como Moisés fez muitas vezes, como Josué fez, e entendeu. Embora em algumas situações Josué, em Ai, por exemplo, teve que aprender de um jeito difícil, mas ele entendeu que ele precisava saber de Deus para a direção que ele ia fazer. Então, isso era uma situação que os próximos reis teriam que ter. Ou ele buscava do Senhor para saber qual era a direção, ou então ele ia governar errado, ia trazer problema para quê? Para todo o povo de Israel. O Senhor deixou claro que a afronta não era contra Samuel. Samuel tomou a dor na hora, entendeu o que significava
povo não entendia nada, porque estavam tudo agindo na carne. Mas Samuel era um homem espiritual, poxa, foi criado já de berço e com Eli, né? Eli tinha os defeitos dele, mas principalmente Samuel, tá claro aqui que aprendeu muita coisa com o profeta Eli, né? Até porque tem os ouvidos espirituais, quando o Senhor ficou um tempo sem falar com Eli, mas falou com Samuel. Então veja que ele estava crescendo em sabedoria, como a Bíblia relata. Então, o que acontece? Samuel entendeu espiritualmente, entendeu que ali estavam rejeitando a Deus, mas também estavam rejeitando a ele. Aí o Senhor falou, calma, não precisa pegar essa dor para você, porque eles não estão rejeitando a ti. Você é o intermediário entre o povo e eu, mas no caso aqui estão rejeitando a mim, porque o governo até agora é meu, eu que determino todas as coisas, né? E o Senhor então deixa claro isso. Mas sim, o próprio Deus era que eles estavam rejeitando. Tinham esquecido que o Senhor havia tirado eles do Egito e que agora estavam rejeitando para servir a outros deuses. Então o Senhor deixou muito claro. Eles estão me rejeitando para servir outros deuses, porque olha o que eu fiz, tirei eles do Egito, fiz tudo isso, e agora eles estão me rejeitando, só podem estar me rejeitando para adorar a outro Deus. Então foi isso a resposta que o Senhor já deu para Samuel para botar um ponto final um pouco nessa história aí. Vamos ler do versículo 10 até o 18 aí. E aí diz assim: referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que pediam um rei. Então o Senhor falou, agora vai lá e comunica ao povo aí. Tira a dor de lado, não é com você, o negócio é comigo, tira a dor de lado, vai lá e ministra. Samuel é obediente. Tudo que o Senhor pediu para Samuel, Samuel evidentemente fez sem questionar, né? Quer dizer, apresentou primeiro a dor dele, mas o Senhor mandou e parou e obedeceu. Né? E disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e empregará no serviço os seus carros e com seus cavaleiros para que corram adiante deles. Olha aqui. A partir de agora, Samuel está dando aquilo que o Senhor mandou dar de direção, vai deixando bem claro para eles que agora os filhos estão pedindo tanto um rei, e os filhos deles eles vão ter que dar lá para servir a quem? Ao rei. Primeiro, para tocar os carros, para tocar todas as coisas lá. Então vamos lá, não para por aí. E os porá por capitões de 1000 e capitões de 50, e outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas peças, e outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento de seus carros. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que agora esses caras vão ficar a serviço de quem? A serviço do rei, vão trabalhar, vão plantar, inclusive, para o rei. Olha só a situação. Eles vão começar a plantar para o rei. Então eles vão plantar, eles vão ceifar, vão fazer tudo aquilo que o rei determinasse. Então isso é uma das coisas que o Senhor está deixando claro para eles. Vocês estão pedindo um rei? Então, toque, vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que fazer uma coisa aqui, um monte de coisa para o rei que tem. Então vocês não precisam fazer nada para mim. Vocês faziam tudo muito para vocês. Se o cara quisesse comer alguma coisa, depois chegaram até a prometida, passaram a viver o quê? O fruto da terra. Então tudo aquilo que eles plantassem, eles iam comer. Agora aqui não, além de tudo isso, tinha que fazer coisas a mais para o rei. Amém? Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Olha só. E as duas filhas que antes cozinhavam para vocês aqui, agora elas vão cozinhar lá para o rei. Elas vão cuidar vão fazer os perfumes, vão fazer tudo isso. Aquilo que você tinha, que era particular para você, agora vai servir ao rei. Tomarás o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e dará aos seus servidores. Então, olha só. Eu vou pegar aquilo que é melhor, que antes eu entregava o melhor para o Senhor, agora eu vou entregar o melhor para quem? Para o rei. Está sendo muito claro que o rei vai pegar o melhor que eles têm. O rei não vai querer o pior da plantação do camarada. Vai querer o quê? Aquilo que é o melhor. Então, olha o que significava sair do governo de Deus e passar a ter o governo de homens. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Vamos parar aqui de novo. Aquilo que entregava dízimo para o Senhor, agora vai entregar dízimo para o rei. Presta atenção no que é. Por quê? Você vai ter que dizimar lá para ajudar a sustentar o quê? Aqueles camaradas que são do alto escalão lá do rei, que não tem tempo para plantar, que está indo para a guerra e coisa e tal, que cuida de repente do palácio, então tudo isso ia ser sustentado por quem? Por esses camaradas aqui. Então, veja as consequências. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos os empregará no seu trabalho. Então, vai pegar os teus servos, né? Chega lá, eu quero teu servo, você vai ter que entregar e acabou.
pegar os jovens lá e colocar para trabalhar. Presta atenção. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. Conclusão. Fechando aqui a conclusão que o Senhor está deixando para ele. Vocês serão servos do rei. Vocês eram livres, não precisava servir ninguém. O juiz que estava aí, no caso o profeta Samuel, que era juiz de transição, profeta, juiz, né? Profeta, juiz e o quê? E sacerdote. Tinha todo o cuidado de vocês não precisavam pagar nada para ele, teoricamente, a não ser a questão da lei lá, com os levitas, com os sacerdotes, mas muito diferente do que o Senhor está dizendo aqui que eles fariam com o rei. Presta atenção. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá aquele dia. Então, o Senhor está falando para eles, sabe o que vai acontecer? Vai chegar um dia que vocês entenderem tudo isso que eu falei para vocês, vocês vão passar por tudo isso, aí vocês vão clamar a mim, e eu não vou ouvir. Presta atenção, porque fruto de desobediência, né? Ou seja, tinha tudo do bom e do melhor e estavam reclamando justamente daquilo que Deus estava dando. Deus estava dando o melhor para eles, mas aquilo não estava suficiente, não era bom o suficiente para eles, né? O Senhor deixou claro que o poder de rei seria absoluto e teria total domínio sobre ele, suas famílias e suas posses. Então, quer dizer, o rei manda e desmanda, tem acesso a tudo que é teu. Você acha que é teu? É, ateu nem determinar alguma coisa. Se o rei mudar qualquer coisinha, você perde tudo, né? Presta atenção. Mesmo depois de tudo isso, o povo não deu ouvidos a Samuel. Isso era um grande sinal de apostasia que o povo se encontrava. Eles queriam ser igual às outras nações. Quer dizer, mesmo depois de Samuel falando tudo isso, Samuel era um homem que todo mundo conhecia, um homem íntegro. Sabia que aquilo que Samuel falava era verdade, mas aqui estavam tão corrompidos, numa apostasia tão grande. O que eu orei para você, que eu orei com vocês antes de começar o programa? Eu sempre oro aqui, Senhor, tira a apostasia, tira a incredulidade, tira o cansado, tira o comichão dos nossos ouvidos, porque você está num lugar, mas você não está ouvindo. Você conecta lá na ministração da luz da palavra, mas você está em outro planeta, né? Você não consegue entender nada que eu estou falando, porque você está em outro planeta. Você está logado, né? Vendo ao vivo, mas está em outro lugar, pensando em outras coisas. Então, o que acontece? É a apostasia desse povo. Sabiam quem era Samuel, sabiam de tudo, mas não deram nem bola para Samuel. Quer dizer, eles queriam satisfazer o quê? Um desejo carnal, porque eles queriam um rei. Então, o que acontece? Esquece a parte espiritual e foram ver a carnal. E a gente sabe que toda vez que a gente sai do espiritual e entra no carnal, a gente entra num caminho duro, na maioria das vezes, com certeza, né? Samuel, então, ouvindo tudo isso, levou ao Senhor, que mandou que atendesse o pedido do povo e estabelecesse com ele. Você imagina Samuel voltando e falando, Deus, eu fui lá, contei tudo para eles, falei tudo que o Senhor falou que eles iam passar por tudo isso e eles não quiseram nem saber. Você imaginou a dor de Samuel? Samuel estava doendo, né, sentindo uma dor. Quando a situação ele achou que era com ele, agora num outro momento, sendo com Deus. Você imagina a situação. O que Samuel imaginou? Poxa vida, olha, eles estão desagradando a Deus. Estão indo contra o Senhor. Presta atenção, né? Então, o que acontece? O Senhor falou, tudo bem. Vai lá e constitui o rei como eles estão pedindo aí. Então, vamos lá no capítulo 9. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. Então, pedindo um rei, e aí começa a longa busca até chegar esse rei. Por quê? Temos algumas coisas que acontecem no meio do caminho, justamente o capítulo 9 aí. Né? Vamos ler do versículo 1 ao 3. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Ou seja, era um homem rico. Aqui, quando a Bíblia fala que o camarada tinha bens, o cara era rico. Lembra que em Juízes nós temos alguns camaradas, alguns juízes que foram instituídos naquela época, que falavam que alguns deles, né? O cara tinha 10 filhos, montavam camelos, 10 filhos, o outro não sei o que, tinha 20 filhos, e tal. Porque isso para mostrar que ele tinha posses, né? Então, como aqui está vendo, o pai de Saul não era um cara pobre, né? Tinha ele um filho cujo nome era Saul, um moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então, veja que Saul aqui, contrariando talvez algumas pessoas, Saul era um cara bonito, né?
Está dizendo aí que ele era o mais belo entre todos os outros. Então, se ele era feio, imagina como é que era o resto do povo. Então, eu entendo que ele era realmente um cara bonito, né? Extraviaram-se as jumentas de Quis, seu pai, né, o pai de Saul, disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, aqui começa a aparecer a história de Saul. O pai dele perdeu algumas jumentas e falou para o filho: ó, pega um dos moços aí, um dos servos aí e sai para buscar, para trazer essas jumentas de volta. Então, aqui começa a história de Saul. Veja que até aqui não ungiu Samuel, não ungiu rei nenhum, né? A história está acontecendo aí. A gente sabe que a história passa muito tempo. Você pega o livro de Juízes, que eu falei para vocês, lá se passaram mais ou menos 300 e poucos anos. Quando você vai buscar estudos, você vai falar, pô, mas um rei teve 40 anos de paz, ou teve 20, não sei o quê, teve tantos juízes, você fala, deu mais de 400 anos. Não dá mais de 400 anos, por quê? Porque há algumas situações relatadas na Bíblia, segundo todos os estudos, é que alguns juízes foram no mesmo tempo em locais distantes. Então, se pegar de Dan até Betel, então é uma distância muito grande. Então, foram simultâneos. Como a gente vai ver, profetas, né, os profetas, quando a gente chegar no livro de alguns profetas aí, Isaías, Jeremias, a gente viu que alguns profetas ali estiveram no mesmo tempo, só que um no reino de Judá e outro no reino de Israel. Não quer dizer que morreu um e assumiu o outro. Então, aqui, nesse caso, sim, nós estamos vendo aqui que acabou o juiz e entrou Samuel. Mas nós vamos ver, por exemplo, o profeta Eli, depois assumiu Eliseu. Mas lá na frente a gente vai ver a história de dois profetas que estiveram na mesma época. Então, precisa ficar atento nisso aí. E quando tiver dúvida, me chamar no WhatsApp da igreja aí que eu vou explicar para vocês. Amém? Que é o 11 970 13 8161. Manda pergunta lá e depois eu vou responder. Tem gente que tem me mandado pergunta aí, eu tenho respondido tudo. Perguntas que já está em outro livro, ou alguma coisa que... As perguntas chegaram para mim, com exceção de umas, são coisas que até nem foi ministrado ainda, mas a pessoa já foi além, já está indo, eu vou responder, não tem problema nenhum. Eu estou aqui e tenho o maior prazer, aquilo que eu souber, responder o que eu vou estar fazendo costume. Bem? Então, o que acontece? Saul, então, saiu para uma longa jornada pela região montanhosa de Efraim, em busca das jumentas do pai. Porém, ele não encontrou. Passava por dias, ele não encontrou e acabou chegando em Zufé. Falou para o moço que lhe acompanhava que era melhor ele voltar para a casa do pai. Falou, já caminhamos vários dias, é melhor voltar para a casa do meu pai, porque agora meu pai deve estar muito mais preocupado comigo do que com as jumentas perdidas. Já se passaram alguns dias, nós andamos por todas as montanhas aqui de Efraim e não achamos as jumentas. Então, é melhor a gente voltar, né, e meu pai ficar mais tranquilo que eu, e depois eu vou retornar e fazer qualquer outra coisa, do que meu pai ficar preocupado. Já se passaram dias, né? Então, melhor a gente voltar para a casa do meu pai. E aí, o que acontece? O moço, por sua vez, disse, ó, existe nessa cidade aí um homem que tudo que fala acontece. O que ele falava estava acontecendo. Então, sugeriu para Saul que eles fossem até lá para ter com esse homem, né? Que ele mostraria o caminho para achar as jumentas perdidas do pai de Saul. Então, o que esse moço falou para Saul? Falou, faz o seguinte, vamos lá na cidade, tem um camarada lá, que tudo que ele fala acontece, né? E a gente vai até ele há de falar onde estão as jumentas do seu pai, a gente encontra a jumenta e volta embora e ponto, acabou, né? Saul achou melhor não voltar, pois não tinha nada a oferecer, né, para o homem. Ele falou, não adianta a gente ter um camarada, porque eu não vou poder pagar nada para ele. Naquela época, se chegava a ter chamado de vidente, né, naquela época, os profetas, o cara tinha que entregar uma oferta por aquilo que estava recebendo de direção, coisa e tal. E aí Saul falou, bom, a gente já passou esses dias todos aqui, já estou voltando para o meu pai, porque meu pai deve ter preocupado, a comida nossa já está escassa. Vou entregar o que para ele? Não tenho como entregar nenhum presente. Pois até o pão que levaram já tinha acabado. E aí o moço, então, informou para ele que ele tinha ainda com ele um quarto de ciclo de prata, que daria ao homem. Ele falou, bom, faz o seguinte, a gente não tem muita coisa, mas a gente vai ter um pouquinho de prata que a gente pode ir entregar para o homem, lá e vai resolver o problema. E assim foram até o vidente, que naquela época era chamado o nome dos profetas, até na Bíblia está como vidente mesmo, tá? Os profetas naquela época eram chamados de vidente. Então você vai ver na Bíblia, não estranho eu falando, porque na Bíblia está escrito. Aliás, aí tem a tradução, a gente usa a tradução Almeida. Então, algumas traduções você vai ver palavras diferentes. Por exemplo, eu estava fazendo um estudo outro dia, estava dizendo, as empresas de não sei o quê. Na Bíblia está escrito as empresas. Eu tenho uma Bíblia de estudo que está falando na entrada e na saída. Nós vamos chegar nesse assunto aí e eu vou comentar com vocês. Então, quando você tiver dúvida, você pega uma outra Bíblia e você vai ver a tradução. Logicamente,
Sempre uma Bíblia cristã, não tem uma católica aí, porque tem livros que a gente nem tem. E eu já ministrei para vocês sobre isso, amém? Depois, mais para frente, quem não souber, tem o curso de aspirante aí, vai participar do curso de aspirante. Logo nós começamos o curso de aspirante de novo, vai dar um curso de aspirante, você participa e vai tirar muitas dúvidas lá também, amém? E assim foram até um homem de Deus. No caminho, encontraram umas moças que tiravam água. Elas informaram que o vidente estava um pouco à frente deles. Ó, faz o seguinte, corre, porque o vidente está um pouco à frente de vocês aí. Tá, para vocês saberem a informação, porque eles queriam saber onde estava o vidente, né? E que ele tinha vindo para entregar um sacrifício, como vinha naquela época. E a gente viu que Samuel era um profeta e ele era itinerante, né? Rodava e ia passando pelos lugares lá, de tempo em tempo ele voltava para profetizar sobre aquela cidade, entregar o holocausto, coisa e tal, né? Então falou, vai para frente deles para você encontrar eles. O povo todo estava esperando o profeta, pois entregavam o sacrifício e ele abençoava e depois todos comiam, né, se alimentavam. Uma vez que tiravam parte que pertencia ao Senhor, todo mundo se alimentava. Então, lembrar? Nós vimos lá em Êxodo, um pedacinho de Êxodo, nós vimos em Levítico, Números, tudo a lei aqui, nós vimos como é que fazia isso aí. Ao subirem, encontraram Samuel, que saiu ao seu encontro. Mesmo que eles estavam subindo para encontrar Samuel, Samuel já vinha vindo ao encontro deles. Eu acho interessante, aí vamos ler do versículo 15 ao 21 do capítulo 9, que diz assim, ao 21, isso, 21. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, revelar a Samuel dizendo, presta atenção, um dia antes de Saul chegar, o Senhor revelou alguma coisa a Samuel. Vamos entender o quê? Amanhã, ou seja, o Senhor falou no dia anterior, amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo, povo de Israel, e ele livrarás o meu povo das mãos dos filisteus, porque atendei para o meu povo, pois o Senhor clamou, o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem em que eu já te falara, este homem dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, te peço, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto, e hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo que está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, olha só, aqui ele nem perguntou nada, ele só queria fazer uma pergunta para o vidente, profeta. O profeta está falando para ele aqui, olha, aquelas jumentas que há 3 dias se perderam, ele já está respondendo para ele, eu sei o que você quer, né? Já estou te falando para você ficar calmo aí. As 3 dias se perderam. Não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti? Para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti? Não é para você? Fala no livro para Saul. E para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse, porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? E aqui a gente vê Saul, parece ter o Gideão falando, mas eu não sou menorzinho? Por que você está dirigindo essas palavras para mim? Não sou eu o menor da minha casa? Menor das tribos? Presta atenção aí. Saul aqui, nós temos uma informação importante nesse texto. Às vezes as pessoas confundem muito pelo fato de Saul ter feito tudo o que fez, agradou a Deus, mas eu fiz questão de ler esse trecho. E nós vamos, a partir de agora, no livro de Samuel, nós vamos ter que fazer muita leitura. Né? Então, as anotações são menores, mas a gente vai ter que ler um pouco mais, porque nós precisamos entender um pouco mais. Às vezes tem livro que eu consigo ler menos, explicar mais para vocês, mas aqui tem coisa que tem que ler. E aqui está dizendo bem claro que foi o Senhor que escolheu Saul. Fiz questão de ler para vocês. Eu escolhi Saul, eu estou enviando Saul para você. Deixou bem claro. Então, portanto, Saul foi indicado por Deus e ele seria usado como instrumento, como disse o Senhor, para libertar o povo da mão dos filisteus. Então, aqui o Senhor está deixando claro. E eu escolhi, eu estou mandando ele aí para libertar o povo da mão dos filisteus. Não clamaram para mim? Não estavam sendo assolados? Não queriam um rei? Pois é, está aí um rei aí para vocês. Samuel tomou eles
e o colocou no lugar de honra na sala de jantar. Sabe? Você vai para ele subir e chegou lá e colocou ele no lugar de honra. Então, o lugar que provavelmente sentaria só sacerdotes. Ali estava sentando Saul e seu moço. Então, pediu para que o cozinheiro trouxesse uma porção para Samuel que ele lhe dera para preparar. Ele falou, olha o que ele fala, não traz aquela porção que eu te dei para preparar. Fala para o cozinheiro. Na realidade, era uma porção real que era dada aos sacerdotes, e assim comeram naquele dia. Então, o que acontece é que aquela porção que era separada para dar para os sacerdotes, o profeta Samuel mandou o cozinheiro trazer e entregou ali para Saul, para Saul participar desse banquete. Então, pela manhã, Samuel foi com eles ao eirado para o encaminhar. E quando desciam, Samuel pediu para que o moço fosse à frente, pois ele precisava entregar uma palavra do Senhor a Saul. O moço, vai um pouquinho à frente, que eu preciso entregar uma palavra aqui para Saul. E aí o que acontece? O que ele fala? E aí entra no capítulo 10. Samuel, está no título, Samuel unge a Saul, rei de Israel. Vamos ver então o versículo 1 até o 4. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a tua herança e o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás dois homens juntos ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim e Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que fareis eu por meu filho? Quando sair dali, passarás adiante e chegarás ao carvalho de Tabor, e ali encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus e a Betel, um levantando 3 cabritos, um levando 3 cabritos, e outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. E eles saudarão e te darão 2 pães que receberás da tua mão. Então, olha aqui o que você primeiro. Samuel está ungindo ele, beijou, ungiu, e está falando para ele tudo o que ia acontecer daqui para frente. Você vai encontrar profeta, você vai encontrar camarada que está passando, ele vai te dar pão, ele vai te dar alimento. Então, aqui já começa a dar uma revelação para Saul, e falando que de fato aquilo que Saul temia, né? O pai dele realmente já está dando por falta dele, está preocupado, né? E até o profeta diz o que o pai dele estava falando lá na cidade dele, né? Então presta atenção aí. Benjamim, tá vendo? Samuel estava dando aqui um sinal do cumprimento daquilo que confirmaria a natureza divina de sua chamada para ser rei. Então, se você vai ser rei, aqui está dizendo que você vai ser exaltado entre o povo de Israel, e mais sobre tudo aquilo que você vai encontrar no meio do caminho, dando sinal do poder de Deus, para que Saul também o entendesse. Samuel diz ainda que ele deveria seguir para Gibeá Elohim, monte de Deus, ou Gibeá de Deus, né? Que tem várias traduções, mas aqui veja que ele encontrou os camaradas, como tinha falado, ele encontra ele de fato encontrou, e depois ele ia para um outro lugar, como eu estou lendo para vocês aqui. Era uma cidade onde morava Saul, né? E mais que ele encontraria guarnições dos filisteus no meio do caminho, e talvez postos militares, né, montados na cidade, uma vez que eles dominavam naquela época. Então, falou para Davi: vai para a tua cidade, volta para lá, mas no meio do você vai encontrar algumas guarnições, né, alguns postos de batalhas aí, que os filisteus se espalharam e colocaram algumas guarnições em algum lugar estratégico. Você vai encontrar eles pelo meio do caminho. Então já vai avisando tudo que Saul ia passar daí para frente. Diz ainda que ele encontraria também um grupo de profetas que estariam profetizando, e que o Espírito do Senhor se apossaria dele e o transformando em outro homem. E assim eles profetizariam juntamente, ele profetizaria juntamente com os profetas. Então o Senhor falou para ele, você vai caminhar, você vai encontrar alguns profetas, e lá o Espírito Santo de Deus vai te tomar, e você vai começar a profetizar junto com esses profetas. Imagina a cara dos profetas quando vê Saul profetizando. Vamos ler o versículo 7 e 8 aí. Vamos lá. Quando esses sinais se sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Então, quando você vê o sinal, né, que é Deus, faz tudo que Deus determinar, você continua fazendo aí. Tu, porém, descerás adiante de mim, Gilgal, e eis que eu descerei a ti.
para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que has de fazer. Então, presta atenção, essa parte é muito importante. Aqui Samuel fala para ele descer, faz tudo que Deus te tocar para fazer, você faz. Só que, presta atenção, desce lá, aqui está dizendo para descer para Gilgal, e espera que eu vou entregar o holocausto, e eu vou lá para falar com você, durante daqui 7 dias. Então, aqui dá uma instrução muito clara para Saul. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver lá na frente que Saul não obedeceu nada disso. Mas ele deixou claro aqui o que Saul tinha que fazer, mas Saul, infelizmente, não obedeceu. Aí Saul entre os profetas. Despedindo-se Saul de Samuel, o Senhor lhe mudou o coração. Tudo que Samuel havia falado para ele aconteceu naquele mesmo dia, quer dizer, na hora o Senhor já tocou o coração de Saul, e aquilo que iria acontecer daqui talvez um dia, 2 dias, aconteceu naquele exato momento, né? Saul encontrou com os profetas e aconteceu tudo como o Senhor havia falado. E todos se espantaram e quiseram saber quem era. Quem é esse camarada profetizando no meio de todo mundo que ninguém nunca viu esse profeta? E quando souberam, diziam que não sabiam que Saul era o profeta. Quando viram, falaram, esse é Saul. Mas que Saul nunca me dizer que Saul era profeta? Olha só, até então a gente sabe de Samuel, os filhos de Samuel que deveria ser, coisa e tal. Mas tem alguns outros sacerdotes que ajudassem, alguns anciões que ajudassem Samuel. Mas não Saul. Até o tio de Saul quis saber dele, do profeta Samuel, o que o profeta Samuel tinha falado para ele. Então, o tio de Saul falou para Saul, não, fala o que o profeta Samuel falou para você, você está desse jeito aí, saindo profetizando e coisa e tal. Me fala que eu quero saber. Porém, ele contou apenas o que falara sobre as jumentas perdidas. Então, aqui Saul, você vê que o Senhor já estava sobre a vida dele, ele não deu um bom dia a cavalo, não falou mais do que deveria. Só falou sobre as jumentas, que não tinha nada, que elas não estavam perdidas, já tinham sido achadas, coisa e tal. Estavam perdidas, mas foram achadas. Haviam sido encontradas, mas o restante não contou nada. Então, ele só contou realmente, de fato, com relação às jumentas perdidas. Do resto, ele não falou mais nada. Saul, escolhido rei. Vamos lá. Versículo 17 até o 21. Vamos ler aí. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito, e te livrei-vos das mãos dos egípcios, e das mãos de todos os reinos que vos oprimiram. Contando a história desde a saída do Egito, no meio do caminho, durante o deserto, antes de passar o Jordão, passando o Jordão, todo mundo que oprimiram o povo de Israel, o Senhor havia dado o quê? Dado descanso. Aqui o Senhor relatando aí, Samuel falando. Mas vós registastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes disse, não as constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicado por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicado a família de Macre. E dela foi indicado a Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podiam ser encontrados, não puderam encontrar Samuel. O que acontece aqui? Samuel mandou vir todas as tribos ali, e ali a gente sabe que eram jogados o Urim e o Tumim para saber chegar na tribo de quem era. Lembra que lá Josué também fez a mesma coisa, e quando teve a derrota em Ai, jogou o Tumim, chamaram lá, até que chegou, eles falam tirar sorte, né? Jogavam assim. Inclusive, isso aí, existe muitos estudos e muita polêmica, às vezes, até por conta disso. Porque a Bíblia não deixa muito claro o que seria assim, o Urim e o Tumim. Né? O que muitos historiadores falam, né, estudiosos aí, Deus fala que os judaicos falam que seria como se fossem 2 pedras, né, que ficavam, né, como se fosse na instalação sacerdotal, e eles jogavam para saber. Ia se tirando a sorte até chegar, no caso da tribo, como foi no caso de Ai, e aqui também. Lembra que ela chegou em Acã, e descobriu que foi Acã que fez? Aqui, da mesma forma, chegou na tribo de Benjamim, foi e chegou a ter a família do pai de Saul, e aí chegou a Saul. Olha só, eu tirando, mas eu estou demorando isso aí. Mas, enfim, chegaram a ter Saul. Só quando procuraram Saul, cadê Saul? Saul não estava lá no meio. Saul estava escondido. Olha que homem valente e corajoso.
E a palavra deixa claro, nós vamos ver com Davi, que ele era bem alto. Que Davi já era mais baixo do que a armadura de Saul, não pode ser usada por Davi, porque ficou balançando. Então, a gente era um cara alto, talvez deveria ser corajoso, mas o que a gente está vendo até então, estava com medo, né? Não acharam Saul, porque ele estava escondido, mas aí o Senhor disse onde ele estava. Ele estava escondido nas bagagens do povo que vieram de longe. Não veio todo o povo de longe lá para se reunir, para saber quem seria o rei. E aconteceu, ele estava escondido no meio das bagagens para ninguém achar ele, mas o Senhor falou, pode ir lá que ele está escondido de trás das bagagens. Ele temeu a responsabilidade que viria sobre a vida dele e se escondeu. Ele não tinha convicção do seu chamado, nenhuma, né? Então trouxeram e o colocaram diante do povo, e logo ele se destacou por ser o maior dentre eles. Então, quer dizer, ele era muito grande. Tanto que quando colocou lá, se destacou no meio da multidão. Quer dizer, ele ser muito alto. Né? Logicamente não chegava ao tamanho de Golias, mas ele era alto. Tanto se destacou na média do povo lá, quando olhou, ele se destacou diante do povo. Vamos ler o versículo 24 a 27 aí. Então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor escolheu, pai em todo o povo, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando, viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do rei, e escreveu num livro, e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel de todo o povo, cada um para a sua casa, e também Saul se foi para a sua casa em Gibeá. E foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara, mas os filhos de Beliel disseram, como poderá este homem salvar-nos? E desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém Saul se fez surdo diante dessa situação aí. Né? O direito do reino declarado por Samuel era uma regra monárquica, segundo o que estava lá em Deuteronômio, capítulo 17. O Senhor já sabia que eles iam pedir um rei. E quando você lê lá em Deuteronômio capítulo 17, veja que aqui não tem novidade nenhuma. Pediram um rei, Samuel ficou espantado. Mas o Senhor já tinha avisado lá atrás, tanto que em Deuteronômio, o Senhor já estava alertando que eles iriam pedir um rei. Na época, quando eu ministrei Deuteronômio, eu falei para vocês, porque eu assisti logicamente naquele dia, eu falei, olha que interessante, o Senhor já está falando que uma coisa vai acontecer lá na frente, e é exatamente isso. O Senhor já estava alertando que eles iam pedir um rei em determinado momento. E está aí, pedindo. E aí, Samuel começa a falar sobre aquilo que o Senhor tinha deixado escrito lá, que deveria ser feito com o rei. Amém? Capítulo 11. Esse capítulo 11 é curtinho? É curtinho, pessoal. Vamos rapidinho no capítulo 11, e aí a gente volta no capítulo 12 na segunda-feira. Saul vence os amonitas. Vamos ler do versículo 1 até o 8. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás, fazes aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhes respondeu, farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim vergonha sobre todo Israel. Olha só. O que acontece? Eles dominaram, os amonitas foram até a cidade de Jabes de Gileade e falaram assim, a gente faz uma aliança com vocês desde que vocês permitam que a gente vaze os olhos de vocês para ser uma vergonha diante de todo Israel. Olha só que o povo de Deus estava se colocando para não morrer, tipo, no entendimento deles, para não morrer na mão dos amonitas. Então os anciões de Jabes lhe disseram, concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nós nos entregaremos a ti. Olha só, vou fazer o seguinte, espera um pouquinho que eu vou enviar mensageiro para que alguém livre a gente. Se não livre a gente vai se entregar a vocês e ponto, acabou. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram esse caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou, o que tem o povo que choras? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e o enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que disseram, assim se fará aos bois de todo aquele que não seguira Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre todo o povo e saíram como um só homem. Contou
Contou-os em Bezeque dos filhos de Israel, e havia 300.000 dos homens de Judá, e 300.000 homens, e de Judá 30.000. Olha só o que aconteceu aqui. De Israel tinha 300.000 homens, e de Judá tinha 30.000 homens aqui. O que acontece? Saul ficou sabendo disso. Sapossou o Senhor sobre ele, e ele muito se irou, e ali ele faz o quê? Mata os bois, né? Manda para todo mundo para disparar sobre Israel. Lembra muito aquele levita que fez a mesma situação, né? Pegou a mulher, partiu 2 pedaços e mandou um para cada tribo, para todo Israel soubesse tamanha crueldade que tinham feito. Ele não falou, por que mandaram um pedaço da mulher? E aí foi contar o que tinha acontecido. E aqui Samuel também estava botando meio com medo no Samuel. Saul também estava botando meio com medo do povo. Ou você me ajuda e me obedece aí, o chicote vai estar lá aí, né? Os amonitas eram os descendentes de Ló, né? O que Naás queria, não somente cruel, mas humilhante e aniquilador, pois tornaria os guerreiros israelitas incapazes de lutar. E o povo de Deus, por sua vez, não podia negociar com o inimigo, muito menos fazer uma aliança com o maligno. O que ele queria fazer? Enfraquecer o povo de Israel. Uma vez estava com os olhos furados, quer dizer, como o camarada vai lutar? Ia colocar sob julgado eles o resto da vida. Então ele não queria só matar, ele não queria matar, ele queria humilhar o povo de Israel. Era isso que os amonitas queriam. Não queria matar o camarada dele, queria o quê? Não, eu vou matar devagarzinho. Primeiro eu vou humilhar eles, colocar eles numa condição que eles nunca mais vão poder lutar contra a gente. Só que se depararam com Saul e do caminho. Então mandou os mensageiros levassem a resposta para o povo de Jabes de Gileades, que no dia seguinte, quando esquentar o sol, antes do meio-dia, eles seriam socorridos. E com isso o povo se alegrou. Então Saul mandou o mensageiro para perguntar o seguinte: pode dormir em paz aí, se alegra aí, porque antes do meio-dia do dia seguinte, nós vamos livrar vocês de todos esses amonitas aí. E a estratégia que ele deu foi aquela para os amonitas que seguissem eles e se entregariam. O que acontece? O povo de Gileades foi lá e falou para os amonitas: segue a gente aqui, nós vamos nos entregar. Presta atenção aí. Eles mandaram seguir eles, a estratégia que eles iriam se entregar, supostamente se entregar, né? Saul então usou a mesma estratégia de Gideão, dividindo o grupo em 3. Lembra que Gideão dividiu o grupo? Tinha só 300 camaradas para enfrentar 134.000, mas ele dividiu o povo, né, com a tocha na mão, quebrou lá o vaso, lá fez um barulho, só que o povo saiu catando cavaco, um matando o outro, não sabia nem onde estava no escuro, só viu as tochas e falou: vamos morrer. E aí começaram a matar o outro, não sabia nem quem estava matando. E aqui, o que acontece? Aqui Saul usa uma estratégia muito semelhante, muito parecida, para que pudesse atacar de várias direções, né? Mandou o povo sair e ele cercou todo o povo lá. E pela manhã, no caso da madrugada, né, e se pudessem armar todo mundo à batalha. Desceram ao arraial dos amonitas e feriram até que se fez sentir o calor do dia, ou seja, até próximo do meio-dia aí, né, até que o calor realmente esquentasse próximo do meio-dia, já fez ferir todos os amonitas aí. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Você vê que o povo se espalhou. Mataram boa parte deles que fugiram, puderam ficar 2, um perto do outro. Tamanho era a desgraça, e tamanho foi o morticínio lá, que saiu cada um para um lado, né? Então correu todo o povo aí, assim Saul matou todo o povo e salvou o povo de Jabes de Gileades. Depois vem lá, Saul proclamado rei, né? Ele foi ungido, e agora vai ser a proclamação dele. Do versículo 12 até o 15. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. O que acontece? Lembra que tinha um povo lá falando assim: os filhos de Beliel, quem é Saul para ser rei sobre a gente, coisa e tal? E agora o povo falou assim: faz o seguinte, traz aqueles caras que dizem que Saul não deveria ser rei, vamos matar eles aí. Quer dizer, o povo queria vingança, mas Saul falou: não. Ele Saul tinha uma característica bem diferente do que ele vai se tornar lá na frente, né? Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei, perante o Senhor, em cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou e ali com todos os homens de Israel. Amém? Então aqui o que acontece?
alguns foram mais enfáticos e sugeriram a morte daqueles que haviam questionado a liderança de Saul. Mas Saul reconheceu que a vitória sobre os amonitas poderia ser atribuída somente a Deus e não a ele, né? E recusou a sugestão dos apoiadores deles, extremistas, né? Que queriam realmente ver morte ali. Então aqui, Saul é proclamado rei. Tem 3 pontos importantes ali. Saul é considerado rei pelo povo e reconhecido pelos seus inimigos após 3 atos importantes aí. Então vamos entender o que são esses atos, esses 3 atos que constituíram realmente, de fato, o rei sobre todo Israel. Primeiro, a unção que separa e capacita, e a gente viu Samuel ungindo ele. A primeira vitória militar que o habilitava, e depois a constituição de seu reino pelo ato da coroação, que foi exatamente agora que eu acabei de ler para vocês. A coroação dele, ou seja, unção, habilitação e constituição. São 3 atos importantes que colocaram Saul na condição que ele foi colocado. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então, assim nós terminamos aí hoje, à luz da palavra, nós vimos versículo aí, capítulo 8, 9, 10 e 11. Temos 4 capítulos importantes aí. Amém? Da história com relação a Saul. Então, nós vamos aí na segunda-feira, nós vamos ver aí Samuel já pedindo para sair da condição. Falou, agora eu não vou ser mais juiz, né? Até que já tem um rei, então eu vou só profetizar, vou continuar fazendo o meu sacerdócio, mas não quero mais essa função, porque já tem um rei, então ele vai renunciar a tudo isso. Nós vamos ver a partir de segunda-feira. Mas o que nós vimos aí hoje importante? Nós vimos realmente a coroação, né? Esse tempo de coroação, desde a unção de Saul, né? Achado Saul lá, procurando os jumentos, acontecendo todo aquele fato, e ele escondido atrás das bagagens, colocado como ungido ali, declarado sobre o povo como rei, mas não tinha um coroado, mas declarou sobre todo o povo. O povo gostou, uns gostaram, outros não gostaram. Depois o que acontece? Ele foi lá e venceu os amonitas, mostrando que ele estava lá e que ele realmente era um ungido de Deus. E aí o Senhor deu vitória para eles, os amonitas, tanto que não ficou nem 2 juntos, né, de tamanho a guerra como foi, e depois a coroação dele de fato. Então termina hoje Saul como rei efetivo, coroado, né, em nome de Jesus aí. Aí nós vamos ver segunda-feira uma outra história, amém? Glória a Deus. Eu quero orar com vocês, encerrando a luz da palavra de hoje. A gente volta segunda-feira em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos aí em nome de Jesus. Senhor, meu Deus do Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, por essa palavra, Senhor, que veio abrir o nosso entendimento, que veio nos ensinar, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te louvar, te agradecer. Quero te pedir também, Senhor, que essa palavra possa chegar aos 4 cantos dessa terra. Usa os teus servos, Pai, como instrumento, para que essa palavra possa ser compartilhada, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir também, Senhor, visita poderosamente a cada um que se conectou aqui online, ao vivo, aqueles que vão na transmissão. Da mesma forma, sejam tocados, curados, libertos e restaurados, Pai, em nome de Jesus. E eu, como servo mesmo, Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, final de semana extraordinário, debaixo do poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Um beijo grande. Amo vocês em Cristo Jesus. Não se esqueçam, né? Nós temos o Gospel Night às 21 horas. Tem monte, em nome de Jesus, para a chuva. E domingo começa jejum, já na 0 hora de sábado, domingo já começa jejum. Então fica atento aí. Quem tiver dúvida, chama no WhatsApp. Eu vou fazer um postzinho aí, vou postar, né, enquanto a bispa vai preparar um post mais apurado, mas eu vou colocar no WhatsApp aí, para que ninguém esqueça do começo do jejum e também do começo do horário de oração, que é já de domingo para segunda-feira. Amém? Glória a Deus, pessoal. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama. Um beijo grande a vocês. Boa noite a todos. Eu não apareci, infelizmente, para o nome de todos, mas estamos todos abraçados aí, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Um beijo e tchau, tchau.